A paz do Senhor, queridos. Salmo 63, hoje nós vamos meditar no livro dos Salmos, no Salmo 63. Diz assim a Escritura Sagrada no Salmo 63, verso 1: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará com de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta, mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam mentiras. Este aqui é um salmo de Davi, o salmista, adorador, músico, tangedor, vai dizer: a minha alma tem sede, a minha carne te deseja. No versículo 9 diz: a minha alma te segue de perto. Ele vai dizer: pela manhã eu te buscarei. A sede de Davi era de buscar ao Senhor. Ele chega ao ponto de dizer em outro salmo: mais do que os guardas anseiam pelo amanhecer, assim a minha alma te deseja. O guarda está louco para que amanheça, para que ele vá dormir, mas ele busca, sabe? Davi não quer dormir, Davi quer a face de Deus, ele busca o Senhor ardentemente. Então esse aqui é o 19º livro da Bíblia, ele é a coleção de hinos de Israel. Israel adorava o Senhor na sua liturgia com estas canções que estão aqui nos Salmos. É uma coleção de hinos, de orações referentes a Deus. Este livro então foi utilizado nos cultos que Davi organizou. O livro dos Salmos tem como temas Deus, a adoração a Deus, a sua criação, a batalha entre o bem e o mal, a guerra, a vinda do Messias e a espera dos servos de Deus nele. Davi escreve 73 salmos, mas também temos como autores Salomão, Moisés, Asaf, Remã, os filhos de Coré e Etã. A mensagem no livro de Salmos, além de promover a adoração, é que as pessoas creiam em Deus, que as pessoas confiem em Deus. Quando as pessoas estão angustiadas, elas geralmente leem os Salmos. Elas vão para os Salmos porque aquilo são orações onde o homem aprende a se entregar, o homem aprende a esperar no Senhor na dificuldade e ele adora o Senhor. Uma das coisas mais lindas dos Salmos é que enquanto o tangedor está adorando, ele recebe a revelação messiânica. O Messias virá, ele é o socorro, como diz o Salmo que lemos: o meu socorro vem de Ti, ele virá no tempo certo. Essa é a adoração que revela o Messias. No livro de Salmos temos alguns tipos de salmos: salmos de louvor, que é gratidão por aquilo que Deus tem feito; salmos de lamento, como é o Salmo 22, onde as pessoas choram na presença de Deus por causa da angústia que estão tendo; salmos de ação de graças para a bênção e proteção; salmos de confiança, falando da sua segurança e da sua esperança no Senhor e na sua fidelidade. Temos os salmos reais, onde os reis cantavam e agradavam ao Senhor e agradeciam, mas também uma palavra profética sobre o Rei dos Reis, que todos eles sabiam que ia se manifestar. Os salmos sapiensais, que têm orientação de sabedoria, porque os salmos estão entre os livros sapiensais, Eclesiastes, Provérbios, Jó e o livro de Salmos. Os salmos de romagem, que é uma palavra que se refere aos viajantes, pois o povo de Deus, não só no Êxodo, ele tem entendimento que ele está como um peregrino na terra, e um dia estará na presença do Senhor. E os salmos menos compreendidos, que são os salmos imprecatórios, que são aqueles onde o salmista pede vingança dos seus inimigos. E as pessoas têm dúvidas se devem orar dessa maneira, tipo, vivos desde uma cova. É muito pesado, mas os bons teólogos acreditam que esse é um salmo profético sobre Jesus no final de tudo, colocando os seus inimigos debaixo do verdadeiro juízo.
Davi, então, é o maior escritor do livro de Salmos. Davi vai organizar a liturgia de adoração no templo, ou no tabernáculo, que precedeu o templo, melhor dizendo. Ele vai usar o misto das liturgias de Moisés e aquilo que veio ao seu coração. E o que veio ao seu coração é que tivesse adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele ordena todo o serviço no palácio, no reino e na adoração. Ele ordena desde os cordeiros até aqueles que limpavam, dentre os levitas, e aqueles que adoravam o tempo inteiro, que é o caso de Hanã e Jedutum, cantores e músicos, trazendo a arca de Moisés até aquele local de adoração, para que a presença de Deus se manifesta, e aquele era um testemunho às nações. Então ele estabelece uma liturgia que é uma imagem terrena do que acontece no céu. 24 horas de adoração, onde Deus é glorificado, e aqui da mesma forma, assim na terra como no céu, o Senhor sendo adorado, o Senhor sendo adorado. No livro de Amós vai dizer assim: naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi que está caído. Então o profeta está lembrando do período em que Davi adorava e o povo adorava, e ele está falando de uma revelação profética, onde um dia todos nós estaremos adorando eternamente na presença de Deus, porque esse é o nosso propósito. Isso também é confirmado em Atos 15:16. Davi então organiza a adoração por meio dos dons, dos talentos, a dança, a arte, o canto, a composição, a música tocada, a expressão artística, usava os talentos para adorar. Quando você vê os salmos, vai dizer salmo de fulano de tal, lá na epígrafe, sob a melodia tal, como por exemplo a melodia das escadas e a melodia não temas, que eram músicas tocadas na cultura da época, que não eram nem religiosas, mas eles começaram a cantar salmos em cima daquelas músicas. Feita essa explanação do livro de Salmos, vamos fazer algumas aplicações. A Escritura manda que nós busquemos a face dele, e a forma de buscar é: me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A neurociência descobriu que o seu coração tem neurônios, seu estômago é um cérebro, e o seu pâncreas também. O Senhor sondamenta os corações, e algum texto vai dizer: o som dos rins, que todo o seu ser, todas as suas entranhas têm sentimentos e são alvo de pensamentos. E quando ele diz para buscar de todo o coração, ele está dizendo assim: todo o teu ser tem que ser entregue. Não é resto, não é parte, não é o melhor só, e nem as primícias. Todo o seu ser. Quando você entrega de todo o seu ser, então alguma coisa vai acontecer. O mandamento mora: adorarás, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. São 3 dimensões então que você tem aí: a alma, o espírito e o corpo. Os 3 conectados devem buscar a Deus. Não por acaso então se usa a música na adoração, porque a música tem ritmo, harmonia e melodia. O ritmo mexe com o corpo. O seu coração tem um ritmo, parece um bum. Quando você ouve uma melodia, os estudiosos entenderam que quando você ouve um ritmo, uma melodia, a frequência musical entra pelos seus tímpanos, entra no seu cérebro, e eles alteram a frequência do seu cérebro. Então a música se torna a frequência na qual você está vibrando. Então quando o Senhor diz assim: use música na adoração, Ele está dizendo assim: eu estou te ajudando a me adorar com todo o seu ser. A frequência de uma batida vai gerar e determinar a disposição do seu corpo. Para cada frequência um tipo de atividade. Se você vai fazer musculação, rock pesado ajuda, mas se você vai estudar, tem que ser a música barroca. Se você quiser se quebrantar, a música em tons menores e mais suave vai te ajudar a fazer isso. Um músico sabe os tons, as escalas, os ritmos, para produzir alguma coisa, não como quem manipula. Mas então, se o seu corpo entra no ritmo de uma música ungida, o seu corpo agora está adorando. Quando o ministro de louvor diz aqui: levante a sua mão, ele está dizendo: adore com o corpo. Quando alguém diz assim: você está pensando nessa letra que você está cantando, ele está dizendo assim: adore com entendimento. Você pensou no que você disse, ou você só cantou automaticamente? Você diz: me ama,
me ama. Você consegue compreender a revelação do que é isso? O corpo adorando, o entendimento adorando e a emoção agora. A harmonia da música trabalha com o mental, a melodia trabalha com o espiritual. As melodias nas escalas têm as suas funções. A melodia então conecta o seu espírito. Então a música é um instrumento de Deus para que você adore com corpo, alma e espírito. Alguém estudioso chegou a dizer que no passado, quando Deus foi criar tudo, só o que havia era a voz dele. Nada mais havia no mundo material. E a voz dele, como que uma sinfonia da criação, disse: haja. Então a voz dele, que vibrava eterna e poderosamente, gerou a lei da física. Com a energia, os átomos, os elétrons. Esses átomos elétricos, quando se conectam, geram os elementos geram as substâncias. Então as leis da física vão gerando a lei da química, que vai gerar lá na frente os seres animados e a biologia. Então a criação de Deus como uma grande frequência, completamente harmônica, imagino eu, cantada por esse artista que bolou toda a criação de maneira linda e cheia de amor, numa frequência que vibra perfeitamente. Ele nos fez em harmonia. A frequência é o número de vezes que certa coisa acontece. Quando eu bato numa corda, a excitação desse objeto, a frequência é quantas vezes ela vem para cá e para cá. Um homem chamado Hertz se tornou a unidade de medida dos sons. Então a frequência, a oscilação de um corpo emite uma frequência que é entendida como um som. Quando essas frequências se casam perfeitamente, em intervalos de 3, você forma de notas acordes. E eles combinam perfeitamente e eles geram uma harmonia. Os estudiosos descobriram que a Terra vibra numa frequência tal, e quando você vibra na frequência do planeta Terra, você está saudável. Essa frequência é a afinação do Lá, o Lá logo depois do Dó central do teclado, do piano, ele tem que vibrar em 432 Hz. Mas dizem os estudiosos que o homem responsável pela propaganda nazista no período de Hitler alterou a frequência de 432 para 440 e desajustou a música. De maneira que as músicas, ao invés de gerar paz, tranquilidade e harmonia, geram doença, ansiedade e guerra interna nas pessoas, como forma de manipulação, diz a história sobre isso. Essa norma se tornou a norma ISO 16 da época. Então esses desajustes começaram a acontecer. E o Senhor diz assim: você tem que me buscar de todo o seu ser, e a música é a ferramenta para fazer isso. Então você coloca o seu corpo à disposição à luz da batida. O seu corpo entra na frequência da batida. Quando o cérebro entra na frequência da batida, então ele acelera, o coração acelera, e o coração acelerado queima mais glicogênio e gera mais disposição. Glicogênio queimado é energia no corpo. Disposição. Aí vem Deus e adora todas as suas forças. Então gera força, gera disposição para fazer isso. Quando você está operando em buscar a frequência certa, você pode ativar essa disposição em vida devocional. Por isso ofereça o sacrifício de louvor e sai mais forte. Mas tem que ser também de todo entendimento, e isso é impossível sem ter a mente de Cristo. Porque o entendimento é a palavra de Deus aqui na minha mente. E a minha alma, de toda a minha alma não pode adorar a Deus se não tiver nascido. Se eu não tiver sido recriado pelo Espírito, por meio do Evangelho. Aí vem o apóstolo Paulo e vai dizer assim, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Olha a força e o poder no homem interior. Tem coisas que eu posso tentar fazer no meu braço e não vai rolar. E ainda ele segue, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Para fazer de todo o meu coração, eu preciso dele aqui. Dele aqui, dele, por meio dele que eu faço, porque ele que me move nisso, em cooperação ativa e para ele, porque não é para mim agora. Então o propósito todo, junto com ele eu vou fazendo isso. Tolice é tentar fazer sozinho a obra de Deus.
a fim de, estando enraizados e fundados em amor, é aqui que eu queria chegar, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele fala de 4 dimensões: corpo, alma, espírito, mundo natural. Olha as 3 dimensões. O ponto é a primeira, o plano, quadrado, a segunda, e o cubo, a terceira dimensão. Mas você tem a 4ª dimensão, que representa o mundo espiritual, a profundidade. Então, quando você pega essas 3 dimensões do homem natural, corpo, alma e espírito, e acrescenta amor em adoração dele, por meio dele, para ele, então você vai tocar no mundo espiritual, o mundo espiritual vai te tocar. Você vai sair do mundo natural e vai ser tocado por ele. Você vai tocar o mundo espiritual. Eu me manifestarei quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós. Agora, dando migalha, não, é todo entendimento, todo o corpo. Como é que eu entrego o corpo? Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o vosso culto racional. Este é o corpo. Se eu não tiver em santidade por meio do corpo, irmão, eu não vou adorar, eu vou cantar, vou dançar, vou balançar, vou me emocionar, que a música é legal, vou até me arrepiar, mas se o corpo não tiver em santidade, sinto muito, não é adoração. Então a presença de Deus em adoração por meio de seus servos ungidos e da congregação que adora, e Deus habita, o Espírito habita em meus louvores, ela vai constranger o carnal que ainda não ofereceu o seu corpo a entregar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em adoração. E aí, se ele decide santificar o corpo, opa, agora ele está adorando por meio do corpo, como disse o apóstolo Paulo: seja Cristo glorificado no meu corpo, como disse Jó, na minha carne eu verei a Deus. Como disse Jesus: sacrifícios e holocaustos de animais você não quis, Senhor, antes um corpo me fornece. Olha essa coisa linda. Ele oferece o corpo dele então como adoração ao Senhor. Isso é adoração. Meu corpo está em santidade. Eu não sou dado ao pecado, nos olhos, na língua, nas genitálias, e nada em mim está em pecado. Eu zerei a conta, pedi perdão, me arrependi, estou santificado pelo sangue de Jesus. Esse é o corpo entregue. E o entendimento, com a mente de Cristo, meditando na palavra, eu adoro o Deus bíblico que eu conheci quando eu li na palavra de Deus. Isso gerencia nos meus pensamentos o que deve entrar e o que não deve entrar aqui. A minha mente está guardada, pura e santificada. Eu não alimento pelos meus sentidos coisas erradas, e eu estou completamente concentrado, queridos, no que eu estou fazendo. Minha cabeça está realmente aqui cantando para Ele, pensando nele e nas coisas que eu estou dizendo. Entende, querido? Eu não estou voando. A música, a letra, a concentração, meu foco, eu tenho foco. Eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou dizendo: de madrugada eu te buscarei. Meu corpo está em santidade. E a melodia empresta sentimentos para a minha relação com Ele. Aí entra a segunda parte, todo o seu coração. E aí eu vou colocar como sentimentos aqui. A dimensão dos sentimentos está na alma. Eu preciso emotizar minha relação com Deus. Eu preciso sentir coisas sobre Ele. Por isso Deus me quebranta e me leva ao choro, ou me leva ao júbilo, ou me leva à intensidade de guerra para batalhar no louvor de guerra. Mas eu estou emocionalmente envolvido com Ele, mentalmente envolvido. Meu foco é Ele, obedecendo em santidade do corpo, e o meu coração está enamorado por Ele. A música empresta sentimentos. Você aqui que é casado, noivo, namorado, já namorou, você sabe que tem uma canção que quando toca faz você viajar no tempo e lembrar daquela pessoa. Quando eu estou adorando ao Senhor lá no meu quarto e vem, por exemplo, a música desse salmo, uma música que eu gosto muito, do Marcos Witt, na versão do pastor Eduardo, que diz: pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei. Então eu sei que quando eu lembro dessa música, eu lembro das minhas sensações dele lá comigo, entende? Eu me lembro do meu coração aquecendo, cheio de amor e paixão, eu sentindo a presença dele, e eu dizendo: meu socorro vem de ti. Quando parecia que nada ia dar certo, mas eu tinha uma palavra, e eu estava apaixonado, e a presença dele já valia.
com ou sem vitória, ele estava lá. Então a música emotiza a minha relação com ele, ela empresta sentimentos para a relação, e é por isso que Deus usa. O corpo se dispõe, a mente se concentra, e o coração quebrantado, que se arrependeu do pecado, agora flui chorando e sentindo coisas sobre Deus. É isso. Todo o seu ser agora está entregue. Captou? E o Espírito Santo ali está trabalhando a adoração em você, dele, dele, é por meio dele, ao mesmo tempo é para ele. Ele te ensina a adorar e orar, porque nós não sabemos fazer isso como convém. Nós estamos rendidos a ele naquele momento, nas 4 dimensões, para compreender a altura, a largura e por fim a profundidade. Entrar na profundidade. A outra dimensão que não está no mundo natural, que é o amor da presença do Senhor. O toque, a presença. As pessoas já descobriram que as crianças no ventre materno já têm habilidades musicais. A primeira inteligência desenvolvida nas primeiras semanas. Eles já entendem música, eles já conseguem ouvir e entender sentimentos. A plasticidade cerebral que acontece na vida de um músico é conectar os 2 hemisférios e reconectar tudo, porque ele se emociona, gerencia emoções e habilidades motoras ao mesmo tempo. Movimentar, tocar, cantar enquanto pensa, enquanto sente, enquanto adora, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Eu, como comecei ontem, tenho muita dificuldade de conseguir tocar sem errar e ainda assim adorar. E ainda assim a minha mente está fluindo nele. Às vezes eu adoro e quando eu vejo eu esqueci qual era o acorde. Mas ela vai desenvolvendo plasticidade cerebral, inteligência. Pitágoras disse assim: conhecer a estrutura musical é a chave para entender o universo. Pitágoras, o matemático. As civilizações antigas diziam assim: quem é hábil em música está próximo de Deus, e da iluminação, e da cura, dos dons de cura que estão. Nikola Tesla disse assim: você quer conhecer os segredos do universo? Pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo isso. Confúcio disse: quer saber se um reino vai ter sucesso ou não? Descubra a música que eles andam ouvindo. No livro A República de Platão, Sócrates vai ser descrito ali, e nos diálogos vai acontecer uma conversa onde mostra, você determina a qualidade de uma sociedade pela música que eles ouvem e o conteúdo que eles estudam. Aí eles vão dizer assim: tem harmonias que deixam os homens femininos, tem harmonias que deixam as mulheres deseducadas. Então, para os guerreiros do exército, esse tipo de música, esse tipo de conteúdo. Para os homens, não vamos dar esse tipo de harmonia com esse tipo de canção, porque eles vão ficar femininos. Para formar intelectuais, esses. Para formar a plebe, trabalhador, essas outras aqui. Então eles sabiam. Aí eu penso no Brasil, que anda escutando Anitta, né? Para onde nós iremos? As escalas musicais são estudadas nos modos da arquitetura grega: jônio, dório, eólio, frígio, lídio, mixolídio, lóquio. E cada tipo de escala produz um tipo de sentimento e atmosfera espiritual. Olha só que coisa linda. Os tons maiores, geralmente nas músicas de júbilo, os tons menores nas músicas de quebrantamento. Um tom menor, um acorde é primeira, terça e quinta, tá? Por exemplo, Dó, Mi, Sol. Dó, Ré, Mi, e a terceira, Fá, Sol, a quinta. Então, Dó, Mi, Sol é um acorde de Dó maior. Quando eu deixo ele menor, eu pego a terça dele aqui e diminuo um pouquinho. Então, de Mi, eu vou botar um Mi bemol, o Dó vai ficar mais triste. Entende? Eu deixo a nota mais triste, o ambiente fica. E quando eu reduzo essas notas mais, eu vou ficando do triste ao tétrico, até o ambiente de terror, como tem nos filmes de terror, acordes assim de tensão, sabe? Ao ponto de ter um trítono que as pessoas disseram assim: esse é o diabo na música. Porque esse acorde abre uma porta para ele entrar, de tão tenso que a coisa era. Nas músicas clássicas antigas, nas trilhas sonoras, tinha isso. Ainda sobre música, você assiste um filme, uma comédia romântica, por exemplo, aí está lá a moça casada e o homem sedutor querendo levá-la ao adultério. Mas no filme o enredo mostra o marido como mal. Quando ele aparece, a música é tensa e a mulher está triste. Quando aparece o adúltero, esse é o amor verdadeiro e as canções são lindas, emprestando emoções positivas a uma relação adulterina.
Consegue ver a construção? Então, as emoções que eu vou construindo na presença de Deus, à medida que eu vou adorando, fazem diferença. E agora eu vou falar um pouquinho do meu testemunho. Eu era um jovem com muitas carências, muito tímido, apesar de ter a família, entre aspas, estruturada, mas com muita ausência emocional, e eu percebi desde cedo que eu decidi inconscientemente compensar as ausências com vida sentimental. Então a expectativa de suprir a carência e o vazio que tinha na minha alma era com relacionamentos amorosos. Aquela questão das músicas. Então eu ouvia músicas de rock and roll, músicas românticas, o hard rock, que é o rock meio country americano, com aquela paixão intensa, equivalente ao sertanejo de hoje, com uma puxada mais rock assim no Brasil. Então eu era muito romântico, poeta, chorando, aquela coisa, e apaixonava-me. Eu me apaixonava porque eu queria fazer isso acontecer. Assisti os clipes das bandas americanas e eu estava dentro do clipe. Eu tive o cabelão aqui, que nem o Axl Rose, e o sonho era ser aquele tipo de músico, porque se eu fosse aquele músico que tocasse pra caramba, possivelmente eu eliminaria a rejeição na minha vida, e eu ia conquistar as moças, a exemplo do que eu via nos clipes do hard rock, daqueles homens. Então eu fui construindo isso na minha cabeça, fui construindo essa história. E toda vez que eu tentei ser músico na minha infância e adolescência, não dava certo. Sempre alguma coisa acontecia que eu não conseguia levar adiante. Se eu dizia, agora eu vou estudar canto, eu tentava cantar o dia inteiro, no outro dia dor de garganta por um mês, sem parar. Eu quero estudar. A corda do violão estourava sozinha lá, e eu ali lutando, não conseguia fazer. Os anos se passaram, eu perguntei ao Senhor, já bem mais velho, já casado, já com o ministério pastoral, já entendendo que o meu ministério não era aquele. Deus, por que o Senhor não deixou dar certo quando eu tentei? E um dia o Espírito Santo, depois de muito perguntar, resolveu me responder e disse assim: porque você é muito precioso para mim e eu não podia te perder. Essa foi a verdade. Porque apaixonado como eu era pela música, a sensibilidade que eu tinha com música era tão grande que eu dificilmente ia deixar isso de lado para estudar a palavra e virar pregador, essas coisas. E se desse certo no mundo, eu conseguisse viver aquela vida de paixões, ainda que enganosas, ia ser possivelmente muito mais difícil de me resgatar de lá, pela paixão que eu sempre tive com a música. Eu sou do tipo que ouve música e se emociona e chora, e é tocado, aquela coisa assim, bem hipnótica. Eu ouvia Pink Floyd e assisti os clipes do Pink Floyd, né, naquelas fitas cassetes, e a sensação que eu tinha quando eu estava abrindo portais espirituais. Aquele relógio pulsando, aqueles acordes, aquelas escalas, aquele clipe psicodélico com pirâmide, com refração de luz, e aquela coisa, e eu sem ser elemento espiritual, mas eu sentia que eu estava adentrando lugares e presenças espirituais, e eu desejei na minha ignorância na época fazer esse tipo de música, uma música bem tocada, com aquela espiritualidade de divino, de Deus, inspirado por Deus, essas coisas, e lembrava do Raul Seixas, que tinha aquela coisa espiritual, eu não sabia dizer o que era. Eu não sabia bem direito o que era sentimento, então eu queria uma música que ao mesmo tempo tivesse assim uma espiritualidade. Até que Deus me resgatou. E Ele viu que aquela minha paixão destinada à vida sentimental, na verdade era dele. Nós compensamos a nossa sede dele na vida sentimental. A nudez que o homem tanto quer ver é a sede que o adorador tem de descobrir de novo o que está por trás do véu que Deus colocou, e a gente não pode mais. Aquela curiosidade do que está lá embaixo é a coisa mais sedutora que uma mulher pode fazer, mais do que a nudez declarada e aberta, é o encoberto convidando a ser descoberto. Assim Deus nos convida a nos aproximarmos e descobrir cada vez mais camadas de intimidade na presença dele. Então você que me ouve e tem desejo de encontrar um grande amor, antes disso você precisa entender que o seu desejo é de ser encontrado e ser encontrada pelo verdadeiro amor que é Cristo. A sede de ser completo nele. Se você ama a música e deseja expressar a vida sentimental através dela, saiba que isso é um coração que nasceu para adorar, que está aí se manifestando dentro de você. E aí eu olho para a adoração de hoje e vejo a adoração de hoje que mais parecem canções de pessoas que ao mesmo tempo querem ser da igreja e também gostariam que a música deles figurasse no par romântico da novela das 8 da Globo.
São músicas que são emocionais, são músicas que são hipnóticas, repetindo aquele refrão de 10 palavras, e balançando o fundo preto e a luz piscando que nem boate, dando aquela meio que um transe e uma repetição sistemática de 3 palavras. Quando você repete uma frequência, voltando para a frequência, quando você repete uma frequência, você não precisa mais pensar para fazer, concorda? Você não precisa pensar para dirigir. Quando você faz coisas repetidas, já vai no automático. Se você adorar a Deus no automático, vai se dissociar do entendimento. Vai adorar ou cantar sem entendimento. O entendimento saiu, porque pela repetição o cérebro desconectou. É uma hipnose de frequência, ó. É uma onda de frequência com luz, com coisas. A letra já não é mais bíblica. É como se fosse a paixão da ficante como ficante, adolescente, desesperado numa paixão avassaladora. Aquela coisa assim. Mas cadê os atributos de Deus na letra? Cadê a escritura na letra? Cadê o texto dizendo quem é Deus para que eu adore com entendimento? Onde é que está isso? Eu sinto falta. Então às vezes não tem erro na letra, mas eu sinto a letra incompleta e aquela coisa hipnótica. Meio Radiohead, a banda underground dos anos 90 que eu ouvia, meio a banda do Bonovox, sabe como é que é o nome? U2, aquela coisa, né? Aquela coisa musical, começa assim, bem devagar, daqui a pouco a guitarra. Agora pegou, tal. E fica aquela coisa, nada contra o estilo em si, mas quando você vê que o ambiente é hipnótico, e não tem os atributos de adoração, e os cérebros estão ficando passivos, bailando como numa hipnose, e desconectou o entendimento, e o corpo na verdade está embalado ali como se tivesse entregue, mas a entrega é santidade, lembra? Não é estar no sabor do balanço da música. Apassivar a mente é uma chave para receber espíritos na banda. A gente não é disso. Quanto mais clareza mental eu tenho, mais conexão com o Espírito eu tenho. É na lucidez da mente completamente alerta e ligada que a revelação e a intimidade se manifestam. E aí depois desse louvor, você descobre a mensagem que está sendo pregada. Estão lá os atributos de Deus, está falando da santidade que faz você entregar o corpo para poder de fato adorar, ou está fazendo promessas que massageiam o ego das pessoas, o ego carnal, onde elas vão cantar, mas não vão adorar, porque o corpo vai estar lá vivo no pecado, a alma não terá nascido de novo, então ele não consegue adorar. O homem carnal não pode adorar, ele pode cantar, mas ele não pode adorar. Não pode adorar com entendimento que a mente está cheia de concupiscências, cheia de coisas erradas, fora as distrações ambientais e as circunstanciais que estão ali acontecendo. Então, queridos, nós precisamos restaurar os nossos altares de adoração. Os músicos evangélicos sempre flertaram entre ir para o mundo e ir para a igreja. Isso não é de agora. Eu já estudei a história da música gospel, a história da música evangélica. As pessoas sequer sabem o que significa gospel, na verdade, quando chamam a música de evangélica, a música evangélica de gospel. O fato é que o adorador Davi, tangendo, expulsava demônios. O adorador Davi buscando encontrava força para se levantar e ser um guerreiro que derrubava gigantes, leão e urso e desbaratava exércitos. O adorador Davi recebia direções sobre guerras, sobre o seu ministério. E o adorador Davi recebeu a principal coisa, a revelação do Messias. O adorador recebe a revelação do Messias. Ele entrega todo o corpo, alma e espírito. O mundo espiritual se manifesta a ele, como ele disse no salmo que nós lemos: do jeito que eu te vi no templo, do jeito que eu te vi, se manifesta aqui de madrugada. A revelação determina quem ele é, identidade, sentido, direção, propósito, e ele vive para o Messias, esperando o Messias, adorando o Messias, servindo o Messias. A revelação dos salmos é o Messias. O Salmo 22 narra a cruz de Cristo e a vitória final escatológica dele sobre os seus inimigos. Que anda em santidade pode adorar. Senhor, quem entrará no teu santo monte? Aquele que tem mãos limpas e o coração. Esse vai entrar na presença de Deus, e a presença de Deus vai se manifestar, e ele vai virar você do avesso, vai virar você, vai fazer novo nascimento.
vai transformar aquilo que você não consegue sozinho. Ele vai mudar você de dentro para fora. E quando ele mudar, então acontecerá dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. Não é possível adorar sem isso. Então eu me entrego totalmente corpo, alma e espírito. A música me ajuda a fazer isso. E então ele se manifestará. Não sem antes se arrepender de pecados. E a expressão disso é aquele choro de lamento. Então o Espírito Santo apresenta a graça depois do arrependimento. E ele começa a levantar promessas. A constância na vida devocional gera santidade. A constância na santidade gera autoridade. A constância na autoridade gera conquistas e vitórias na presença do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.